Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando esse vídeo que eu vou te ensinar a economizar de forma estratégica e realmente colocar dinheiro no seu bolso sem que você tenha prejuízos aí na sua construção. Para quem não me conhece, eu sou Yuri Braz, engenheiro civil, construtor e desenvolvedor do método Descomplicando Sua Obra. Metodologia onde ensino pessoas que não atuam no ramo da construção a construírem as suas casas dos sonhos sem perder dinheiro, sem ter gastos inesperados e ser passado ou passada para trás aí e ter todo esse caos que muitos brasileiros passam ao construir a própria casa. Para a gente entrar no assunto de economia, eu preciso te explicar que eu divido a obra em 3 estágios para a gente ter uma melhor eficiência e economia. O estágio 1, ele vai ocupar 35%, o estágio 2, 15% e o estágio 3, 50%. E eu vou te explicar a diferença de cada estágio aqui agora. O estágio 1, ele vai entrar a terraplanagem, toda a preparação do seu terreno, muro de contenção, caso for ter, toda a parte de estrutura e a fundação da sua obra, tá? Então você vai moldar o terreno e vai sair sua obra ali do chão, incluindo vigas e pilares. No estágio 2 a gente entra tubulação, caixinhas elétricas, a infraestrutura das câmeras, infraestruturas do ar-condicionado, de automação, caso você for ter automação na sua obra. Também entra a parte de alvenaria, todas as passagens de tubulações aí, hidráulicas, né? Da parte de água e esgoto. No estágio 3 a gente entra na fase de revestimentos, que vai ocupar aí os 50%, né? Vai ser as louças e metais, os revestimentos da sua obra, as instalações elétricas, né? O grande finale ali, o premium e os ajustes finos ali de toda a sua construção. O que eu preciso que você entenda é que a grande sacada e o jogo da economia, ele está 100% ligado no estágio 1 e 2. Ele não está ligado ao estágio 3, que é a fase de acabamento, que a maioria das pessoas pensam que chega na fase de acabamento, eu vou economizar, eu vou conseguir salvar minha obra. Não é aí. O estágio 1 e 2, você está 100% refém do seu projeto e do seu terreno. Você não tem opção, depois do seu projeto pronto, iniciou a obra, você virar e falar assim, eu não vou comprar esse tanto de concreto, vou diminuir essa quantidade de concreto, vou diminuir essa quantidade de laje, não vou comprar esse tanto de aço para minha estrutura, vou comprar esse tanto de tijolo, de cal, areia, brita. Você não tem como reduzir esses insumos, a não ser que você reduza lá no seu projeto, lá no início, que você comece comprando o terreno certo e fazendo um projeto que realmente cabe no seu bolso. E você deve estar se perguntando, Yuri, beleza, mas eu não tenho noção nenhuma. Como que eu vou saber se o projeto vai caber ou não no meu bolso? Gente, eu não concordo e nunca vou aprovar você fazer um orçamento da sua obra considerando metro quadrado, tá? Considerando cúbica, o custo unitário básico, ou metro quadrado de algum amigo ou colega que construiu. Porém, eu peguei experiência de orçamentos detalhados que eu sempre fiz ao longo da minha vida e distribuí alguns custos para você ter noção se o projeto vai ou não caber no seu bolso, para que quando você for fazer o orçamento detalhado da sua obra, fique mais fácil de você ajustar. Então, eu sempre considero, sempre como base para ter um projeto que vai caber no bolso do meu cliente, né? E eu também oriento os meus mentorados, sempre orientei dessa forma e deu muito certo, sempre considero o baixo padrão, R$ 2.500, o médio padrão, R$ 4.000 e o alto padrão, acima de R$ 6.200. Yuri, mas isso está caro. Gente, isso aqui é baseado no preço real dos orçamentos que eu faço todos os dias na minha construtora. Então, por que eu estou passando isso aqui para vocês? Bata um print disso aqui para você fazer o seu projeto e ficar mais fácil o ajuste. Porque é o seguinte, se eu tenho R$ 400.000 para gastar na minha construção, eu sei que se eu for ter uma obra de médio padrão, eu tenho que fazer ali 100 metros quadrados de obra. Agora pensa comigo, se você tem 400 mil para gastar na sua obra, você vai executar uma obra de médio padrão, você pega e faz um projeto de 300 metros quadrados. É impossível você ajustar esse valor para fazer o seu projeto. Então, esse chute, isso aqui é um chute para você saber
a forma de trabalhar. Então você vai ter uma noção do que você tem que gastar, você sabe o que você tem disponível para gastar, você vai pegar para o arquiteto e falar, olha, quero fazer uma casa de tantos metros quadrados e a gente vai ajustando depois o orçamento detalhado para caber no meu bolso. Porque a probabilidade de você fazer o orçamento e ele ficar além do que você tem disponível para gastar é muito alta. Só que uma coisa é você fazer um orçamento passando um pouco a metragem. Suponha que você tem 400 mil e fez uma obra aí, fez um projeto de 130 metros quadrados. Uma coisa é você pegar isso aí e ajustar para caber nos 400 mil. Outra coisa é você pegar 250, 300 metros e ajustar para caber nos mesmos 400 mil. Então, você não vai conseguir. Você vai ter que vir cortando e vai virar uma bagunça e sua obra vai ser inacabada. Yuri, mas na fase de revestimentos eu economizo sim, eu consigo economizar. E como que eu vou fazer para economizar então? Cortando a metragem da minha obra? Gente, você consegue sim economizar na fase de revestimento. O que eu estou te explicando é que não é o revestimento que vai salvar a sua obra. Quando a gente coloca, né, o valor total da construção, se você reduzir o investimento dos seus revestimentos aí por 50%, você vai chegar numa proporção de 7 a 8% na sua obra global. Então não é essa economia que vai salvar a sua obra. Eu fiz uma continha básica aqui para vocês entenderem. Suponha que você economizou R$50 no metro quadrado do seu investimento. Isso é muita coisa, viu? Vamos supor que você tinha considerado um parcelanato de R$100, você comprou um de 50. E sua casa vai ter ali 350 metros quadrados. Ah, Yuri, mas se minha casa tem 120, 130, como que eu vou ter 350 metros quadrados? Eu estou considerando revestimento, gente. Chão, parede de cozinha, churrasqueira, varanda gourmet, revestimento em pedras. Estou supondo que você economizou R$50 aí no metro quadrado. Quando a gente faz essa conta, dos 350 metros quadrados de revestimento, né, vezes os R$50, você economizou R$17.500. Nossa, Yuri, é uma economia muito boa isso. Eu concordo. É uma economia muito boa. Até eu te apresentar, se você conseguir cortar o custo na parte, né, no estágio 1 e 2 da sua obra. Presta sua atenção nessa conta minha. Se você reduzir 10 metros quadrados da sua construção, que não é muito difícil, gente. Eu tenho vários clientes que quando chega para mim com um projeto, falam, Yuri, eu não consigo executar essa obra de nenhuma forma nesse custo, o que eu faço? Às vezes, o cliente está com 2 cozinhas no projeto sem ter necessidade alguma. A gente reduz uma cozinha, vai lá e já tira 20 metros quadrados da obra dele. E aqui eu estou considerando 10 metros quadrados só, tá? Estou reduzindo 10 metros quadrados da obra, considerando uma obra de médio, né? Padrão médio. R$4.000 o metro quadrado, naquele chutinho que eu passei para vocês. Só aí você está tendo uma economia de R$40.000. 40 mil. Yuri, eu posso utilizar as duas técnicas? Economizar no projeto e no revestimento? Caso for para caber no seu bolso, você deve utilizar essas duas técnicas. Você deve utilizar esses dois modelos. Então você entende que você tem que vir lá da base. E quando eu falo base, é lá do seu terreno, certo? Se você compra o terreno certo, se você faz um projeto que cabe no bolso, se você tem essa noção aqui para economizar, você pode ter certeza que a sua obra vai caber no bolso. Quando você fizer seu orçamento analítico, que é o orçamento detalhado, e entender, vai ficar bem mais fácil de você cortar os custos da sua obra. Bem mais fácil. Então você vai conseguir ter uma obra que cabe no seu bolso. Nesse vídeo eu te ensinei a como economizar de forma estratégica no momento certo, onde vai realmente pôr dinheiro no seu bolso. E acabei com aquele mito de que é a fase de revestimentos que vai salvar o seu bolso e fazer com que você economize muito na sua obra. Então você viu que não é bem assim. Se você quer ter mais dicas como essa, o link do meu Instagram está aqui embaixo. Eu posto vídeos diários lá com dicas de obra. E também, agora aqui no YouTube, toda semana eu vou ter vídeo novo para ajudar vocês aí a construírem a casa dos sonhos sem perder dinheiro. Eu sou o engenheiro Yuri Braz e eu espero que tenha te ajudado muito nessa videoaula. Até a próxima!